Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada e focada em estudar a termodinâmica. Dando prosseguimento, então nós calculamos a derivada da pressão em relação ao volume e associada a essa curva, a curva gerada pela equação de Van der Waals, vamos agora fazer a derivada da pressão em relação ao volume igual a zero, para nós encontrarmos uma outra função e com relação a outra função, uma outra função para a pressão, de modo que esteja associada à curva BCD, onde C é o ponto crítico de interface entre as temperaturas mais elevadas e as temperaturas menos elevadas. Então, fazendo a derivada da pressão em relação ao volume aproximadamente igual a zero, nós temos então menos RT, T temperatura, R constante universal dos gases, volume menos B maiúsculo elevado a 2, volume menos B maiúsculo, tudo isso elevado a expoente 2, mais 2 constante A, volume elevado a expoente 3, de modo que como que nós podemos escrever nós sabemos que, vamos anotar aqui, que foi obtido a seguinte relação, pressão mais constante A dividido por volume elevado a 2, tudo isso dentro de um parênteses é igual, nós mostramos, é igual a R, constante universal dos gases, multiplicado por temperatura, dividido por volume menos B maiúsculo. Muito bem. Esse resultado nós mostramos em aulas anteriores. Porquanto consideremos este resultado, então nós podemos reescrever essa expressão como menos, aqui é igual a zero, aproximadamente igual a zero, então aqui menos RT dividido por volume menos B, todo esse termo elevado a expoente 1, pode ser entendido então como pressão mais A dividido por volume elevado a expoente 2, fazendo a substituição, dividido por volume menos B. Pois aqui está elevado a 2 e aqui está elevado a 1, nós podemos reescrever dessa forma, com menos 1 aqui, mais 2 vezes A maiúsculo dividido por volume elevado a expoente 3, aproximadamente igual a zero. Vamos então reescrever e encontrar a seguinte expressão, como que nós vamos fazer? Certo, vamos escrever então aqui pressão mais constante A maiúsculo dividido por volume elevado a expoente 2, dividido por volume ocupado pelo gás, menos constante B maiúsculo, isso é aproximadamente 2A, constante A maiúsculo dividido por volume ocupado pelo gás elevado a expoente 3, de modo que isso pode ser reescrito. De que forma? Vamos verificar. Essa expressão pode ser reescrita. Vamos disponibilizar espaço. Então aqui a pressão mais a constante A maiúsculo dividido por volume elevado a expoente 2, aproximadamente
2 vezes a constante A maiúsculo dividido por volume elevado a expoente 3 multiplicado por volume menos constante B maiúsculo. Então aqui nós temos pressão mais constante A maiúsculo dividido por volume elevado a expoente 2 aproximadamente. 2 vezes o constante A maiúsculo multiplicado por volume dividido por volume elevado a expoente 3, menos 2 vezes A vezes B, A maiúsculo vezes B maiúsculo, dividido por volume elevado a expoente 3. Então aqui nós podemos escrever da seguinte forma. Divide volume com volume, então nós temos pressão mais A maiúsculo, volume elevado a expoente 2, aproximadamente 2 vezes A maiúsculo dividido por volume elevado a expoente 2, menos 2 vezes A vezes B, volume elevado a expoente 3. Então, passando esse termo para o outro lado da igualdade aproximada, nós temos que constante A maiúsculo dividido por volume elevado a expoente 2, menos 2 vezes A vezes B, volume elevado a expoente 3. De modo que nós encontramos um outro tipo, uma outra expressão para designar a pressão associada à curva BCD, onde C é o ponto crítico de transição das isotermas com temperaturas mais elevadas para as isotermas com temperatura menos elevadas. Então, essa nova função é denominada uma função da pressão associada à curva BCD. Descrevendo, né, ela descreve a curva BCD dessa forma: A dividido por volume elevado a expoente 2 menos 2 vezes A vezes B dividido por o volume elevado a expoente 3. Então essa curva tracejada aqui de B passando por E, alcançando o ponto crítico no ponto máximo e variando até D, essa é uma curva designada por essa nova pressão. Essa nova função que será aqui designada, intitulada ou denominada ou parametrizada aqui pela curva BCD. Vamos escrever, então, essa nova função é capaz de descrever essa curva BCD. Vamos encerrá-lo nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.